Assalamu alaikum. Bem-vindos a mais um ao vivo na minha fanpage no Facebook. Depois do feriado, né? As pessoas viajaram, outros se debruçaram sobre os livros e aí por diante, né? Seria importante nós hoje falarmos de um tema que muitas pessoas já pediram, né, e sempre estão perguntando, né, sobre esse tema, que é a paciência. E hoje as pessoas pedem muito porque tem pouco, certo? Há uma escassez de paciência. As pessoas, elas necessitam, e a paciência é um ingrediente essencial na nossa vida. É igual à água e igual à comida. Paciência é muito importante para a sobrevivência do ser humano, para a sobrevivência dele na vida individual, se ele estiver vivendo sozinho, ou se estiver vivendo em grupo. Paciência é muito importante. Paciência consigo, paciência com o outro, paciência em todos os momentos, diante das dificuldades, porque as dificuldades elas não vêm atrás de você só quando você está em grupo, mas elas continuam com você, mesmo você isolado das pessoas. Portanto, é importante a gente falar sobre isso, e não é uma vez, duas vezes, todos os dias. Se a gente pudesse ter alguém que falasse sobre a paciência todos os dias, ainda não seria suficiente, e ainda seria muito importante falar sobre a paciência. Paciência é de extrema importância. Por isso que, se nós analisarmos o Alcorão Sagrado, eu como muçulmano, eu gosto de trazer exemplos do Alcorão, dos relatos islâmicos, dos profetas. Por quê? Porque esse é o que eu domino, é o que eu conheço, né? Então eu trago esses exemplos para que as pessoas, com certeza na Bíblia, na Torá, nos ensinamentos budistas e assim por diante, em todas as culturas fala-se bastante sobre a paciência. Por quê? Porque a paciência ela é essencial para o ser humano, e todas as religiões, todas as ideologias, todos os pensamentos sabem da importância e prezam por isso, e divulgam e incentivam as pessoas a terem paciência. Por isso que Deus, no Alcorão Sagrado, ele diz, falando com o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, ele diz: "Fasbir ala ma yaqulun", e tenha paciência com aquilo que dizem sobre você. Está falando para o profeta Muhammad, porque o profeta Muhammad, como todos os profetas, veio para mudar uma realidade, mudar uma situação onde as pessoas viviam de forma injusta, se relacionavam de forma injusta, se relacionavam de forma cruel, de forma de domínio, né, da elite para a base, para a população e assim por diante. Então, os profetas vieram o quê? Vieram pregar a paz, ensinar o caminho de Deus, tirar as pessoas da escravidão de umas às outras para a liberdade, para a adoração de um Deus único, e assim por diante. Isso aconteceu com Moisés, junto com o faraó, e foi perseguido. Jesus fez e foi perseguido, e assim por diante. Muhammad também foi perseguido, e perseguidos pelo próprio Jesus, foi perseguido pelo seu próprio povo, né? Os judeus mesmo correram atrás de Jesus. Moisés também muitas vezes foi abandonado pelo seu próprio povo, o próprio povo de Israel, que ele libertou da escravidão do faraó e os trouxe para
levá-los para a terra prometida e o abandonaram e deixaram. Quer dizer, depois de ter visto tudo isso, todos os milagres, mesmo assim eles o abandonaram e criticaram, falaram mal dele. E assim aconteceu também com o profeta Muhammad, o próprio povo árabe de Meca, que o conhecia, eles o conheciam, e mesmo assim eles falaram mal dele e lutaram contra ele. Por quê? Porque ele veio para mudar uma situação já, certos costumes que estavam predominantes naquela região, porém eram injustos. E aí eles vieram, e aí foram, esses profetas foram combatidos, foram perseguidos, sofreram muito. E aqui, qual que é Noé? Imagine Noé, imagine o quanto os fiéis, desculpa, Deus está falando para o profeta Muhammad: tenha paciência diante daquilo que eles dizem, porque falavam mal do profeta e o perseguiam, faziam mal para ele com as palavras e tal, e isso incomodava o profeta Muhammad. Tipo, vocês me conhecem, eu sou de vocês, vocês sabem a minha realidade, vocês sabem que eu não minto, vocês sabem que eu não vocês sabem que eu sou correto, que eu sou justo e tal, e vocês estão falando mal de mim? Vocês estão falando mal dessa religião? Vocês estão falando mal de Deus? E assim por diante. Deus que deu para vocês essas coisas. Então o profeta, todas as bênçãos, né? Então Deus está falando para o profeta: tenha paciência. Tenha paciência diante daquilo que dizem sobre você. Se é uma ordem para o profeta e é uma ordem para todos os fiéis, então é uma ordem para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Tenha paciência diante do que dizem de você pelas costas, do que dizem de você pela frente, do que escreve sobre você no Facebook, no WhatsApp, nas redes sociais e assim por diante. O que cochicham de você, quando você dá as costas, o que falam de você dos grupinhos e assim por diante. Tenha paciência. Tenha paciência. Por que ter paciência? Porque normalmente a reação das pessoas, da maior parte das pessoas, não todas certamente, mas a maior parte das pessoas, quando a gente descobre que falaram mal da gente, tal, reagir de uma forma a nos defendermos a nossa honra. E aí a gente não leva desaforo para casa. E aí a gente quer retrucar e devolver na mesma moeda, tirar satisfação e assim por diante. Então, ou a gente retruca com algo mais pesado ainda e vai para as cabeças mesmo, vai com os dois pés no peito, e ou a gente quer dar uma lição de moral, e aí tantas. Então, a forma de reagir contra isso, daquilo que falam, contra aquilo que falam da gente, a tendência é a gente piorar a situação. Então, Deus está falando: tenha paciência, porque essa vingança, ou essa reação pode ser muitas vezes por emoção. E quando a gente reage por emoção, age por emoção, a gente entram o quê? Coisas que a gente pode fazer coisas que em sã consciência, na nossa razão plena, não faríamos. E aí depois poderíamos nos arrepender de ter praticado certas coisas, falado certas coisas, e assim por diante. No impulso, na raiva, na mágoa, a gente joga, fala, e aí depois, muitas vezes, a gente não corrige aquilo que a gente estava pensando em fazer. E muitas pessoas falam: pelo menos essa pessoa não fala mais mal de mim, né? Isso é uma questão duvidosa. A pessoa vai falar. Se ela tiver que falar, ela vai falar. Então, qual que é a melhor reação? É ter paciência.
Por quê? Porque paciência faz você se acalmar. Escolher a melhor atitude naquela situação crítica. Você pode deixar a pessoa falando sozinha. Você pode desprezar o que ela falou. Você pode dar uma chance para a pessoa se corrigir, se arrepender, fazer de conta que você não ouviu, que você não fez, que você não viu, que não ficou sabendo, e assim por diante. A paciência só traz coisas boas. Certa vez, tinha um senhor, velhinho, e uma pessoa insultando ele, falando grosso com ele, xingando ele, ofendendo demais. E esse senhor, calmo, olhando para esse outro rapaz, e ele quieto, não retrucava, não falava nada. Uma pessoa passou e viu esse rapaz, esse homem, falando com esse senhor, com esse idoso, falando coisas absurdas. E aí viu aquele senhor quieto. Ele foi imediatamente atrás do cara e botou o cara para correr. Xingou pra caramba, correu atrás, quase bateu no cara. E aí o cara foi embora. E aí esse senhor olhou para o velhinho, que estava quieto, que estava sendo insultado, e falou para ele: ué, você não consegue se defender? Você viu o cara falando isso para você, falando os absurdos, e você quieto? Por que você não reagiu? Por que você não se defendeu? E aí esse senhor olhou para ele e falou: se eu tivesse retrucado, se eu tivesse reagido, se eu tivesse respondido, Deus não teria mandado você para me defender. Talvez a minha defesa não fosse tão boa quanto a sua foi. Então a paciência, ela sempre é melhor você se arrepender de ter tido paciência do que se arrepender de não ter tido paciência. Porque não ter paciência, o arrependimento, o estrago é bem maior. Por isso que o profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, ele diz: as-sabru, a paciência, diya, é uma luz. A paciência é uma luz. Por que uma luz? É uma luz porque ela clareia para você, ela deixa tudo claro para você. As coisas nítidas. Quando você tem paciência, você consegue analisar as pessoas. Você não entra no campo da emoção. Muitas vezes a pessoa que está do outro lado está com um problema enorme, não consegue se expressar, e aí ela briga, ela fala, ela xinga. Às vezes é fome, às vezes é uma dívida. Quantas pessoas endividadas não têm como se expressar, começam a brigar com todo mundo? Se você tiver paciência e analisar, capaz de você entender a situação daquela pessoa e tentar ajudá-la e resolver o problema dela. E quando você tem paciência, você obriga a outra pessoa a pedir desculpas mais tarde. Por quê? Você não entrou em sintonia, e aquela questão de que chumbo trocado não dói, isso vai por água abaixo. Porque não teve chumbo trocado. Alguém jogou chumbo, tirou chumbo, e a outra pessoa não retrucou. Então, acaba tendo que pedir desculpa para a pessoa que teve paciência. Ter paciência é aprender a não falar palavrões, é segurar a raiva, segurar o rancor. Tudo isso é treinado, é como músculos, é como ir para a academia. Com treino, você adquire cada vez mais paciência. A paciência é treinada, ela é como os músculos. Faz exercício, você cresce os seus músculos, e assim por diante. Então a paciência é muito importante, muito importante. Aquele momento que você está no grupo e alguém falou uma coisa e você achou que ela foi uma indireta para você, esse negócio, e você quer, quantas vezes você
digitou certas coisas e se arrependeu no WhatsApp, no Facebook, no Twitter. E aí, uma vez que você clicou em enviar, como é que você vai justificar depois? Você vai ter que pedir desculpa. Uma pessoa, muitas vezes, errou com um sábio, né? E toda hora, desculpa, desculpa, desculpa. Aí esse sábio olhou para esse rapaz e falou para ele: você é uma pessoa que pede muitas desculpas. Esse rapaz imaginou que era um elogio para ele e ficou contente e agradeceu esse sábio. Mas ele não entendeu o que o sábio queria dizer. O sábio quis dizer: você erra muito. E aí, esses erros fazem você pedir muitas desculpas. Se você pede muitas desculpas, significa que você erra muito. Então, se você pede muitas desculpas, tente evitar os motivos que te levam a pedir muitas desculpas. Pedir desculpa quando a gente erra é louvável. Pedir muitas desculpas é sinal de que eu erro muito. Então, tem que tomar muito cuidado. Paciência no trânsito, paciência com a família, paciência com os filhos, paciência com os pais, paciência com os irmãos, paciência com os amigos, paciência no trabalho. É necessário nós termos paciência. Se nós tivermos paciência, nós vamos ter uma qualidade de vida melhor. Todos nós sentimos raiva, todos nós sentimos mágoa, todos nós sentimos vontade de retrucar, vontade de se vingar. Esse é um ser humano, são sentimentos, nós temos sentimentos. Qual que é a diferença de um para o outro? É que um consegue se controlar. Para se controlar é necessário ter paciência. Paciência para aprender. Não é fácil você sentar, destinar um tempo para aprender. É necessário ter paciência. Paciência para ficar longe do celular, né? O celular está tocando, está ali e tal, e a vontade é toda hora ficar olhando para o celular. Se você está numa reunião, se você está com seus filhos, se você está com a sua família, se você está numa mesa de jantar, se você está brincando com seus amigos, em qualquer lugar, tal, conversa, tenha paciência. Tenha paciência com o celular, cara, tudo no seu tempo. E eu falo essas coisas para mim primeiro, porque eu também preciso me lapidar, eu preciso ter paciência. Eu tenho muita paciência em certas coisas, talvez eu não tenha em outras, e assim por diante. Então nós temos que estar atentos. Eu tenho que estar atento, você tem que estar atento. Vamos tentar ter paciência. E aí nós vamos criar um mundo melhor. Se nós não tivermos paciência, onde nós vamos parar? Se cada um tiver que xingar o outro, se cada um tiver que tirar satisfação com o outro, se todo mundo tiver que ir na casa do outro para tirar satisfação, ou entrar no Facebook, ou entrar no WhatsApp, e aí por que você disse isso? Se toda hora, e é necessário saber que os nossos irmãos, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, todos vão errar e você erra. Todos nós erramos. Então tenha paciência com os outros vão ter paciência contigo. A questão da reciprocidade. Tem um grande sábio chamado Lucumã. Ele é citado, o nome dele é citado no Corão Sagrado. E tem um grande capítulo que tem o nome dele, Lucumã, Surata de Lucumã. Ele foi um grande sábio, ele não era profeta, mas ele era um grande sábio. E aí se nós olharmos dentro do Corão, toda a passagem dele, ele passa muitas sabedorias, muitos ensinamentos, muitos, principalmente sobre educação, sobre bons modos. E ele tem um diálogo, em vários momentos no Corão, ele tem um diálogo com o filho dele. E aí ele mostra, Deus está nos mostrando a pedagogia, como nós devemos ensinar,
como deve ser a forma, a metodologia de ensino. Ensinar os nossos filhos, né? Como o pai, a mãe tem que ensinar seus filhos. E aí ele fala num diálogo, né? Num dos conselhos que ele dá para o seu filho, Luqman, ele diz: e tenha paciência diante daquilo que te atinge. Tenha paciência diante daquilo que te atinge, pois isso é das virtudes mais nobres. Fasbir ala ma asabak, inna dhalika min azmi al-umur. Isso é das questões mais elevadas, mais gloriosas, mais fortes, mais importantes. O que é? Tenha paciência diante de tudo que te acontecer. Todos nós temos problemas. Imagine, eu, você agora, nesse momento. Quanta coisa que nós temos de problemas. Se eu não tiver problema, se eu não tiver paciência, eu vou ter 2 problemas. Um a mais, que é a falta de paciência. Então, é necessário termos paciência, porque paciência, como o profeta disse, a paciência é uma luz. Ela nos abre os nossos olhos e nós conseguimos enxergar com clareza onde está a saída. Brigou com a esposa, brigou com o marido, brigou com os filhos, brigou com seus amigos, tenha paciência e veja, analise, tenha paciência para você ter a luz. A partir da luz você consegue enxergar se você estava errado ou estava certo. Se você estava errado, pedir desculpas. Qual o problema de pedir desculpas se a gente está errado, né? Se você estiver certo, veja a melhor forma de se aproximar da pessoa e convencê-la, mostrar para ela com delicadeza. A paciência cabe em todos os lugares, em todos os momentos da nossa vida. Você é rico, tenha paciência para você não gastar o seu dinheiro de uma forma errada. Paciência significa você ter paciência e não ser vítima, né? da emoção, da euforia, da sensação do orgulho, de soberba, ou do poder que o dinheiro dá para a pessoa, ou da fama, ou da beleza, ou da pobreza também. Tenha paciência diante da pobreza, para você poder enxergar caminhos alternativos, saídas para a tua situação, e assim por diante. Caiu o celular no chão, quebrou a tela, dá um desespero danado, né? Porque imediatamente você começa a pensar o quanto você vai gastar e tal, e assim, o celular é novo, puxa vida, como eu sou azarado, não sei o que lá e tal. Não, tenha paciência. Veja o lado bom. Qual que é o lado bom? Que você tem um celular, que você tem condições de consertar, que você podia ter sido pior, podia ter estourado, podia ter perdido todo o celular. Sempre vai ter lados positivos, basta a gente enxergar, mas a gente precisa ter paciência. Peço a Deus que todos nós tenhamos paciência todos os dias. Paciência para acordar, paciência para trabalhar honestamente, paciência para lidar com os nossos chefes, lidar com os nossos funcionários, lidar com os nossos vizinhos, lidar com os nossos parentes, lidar com os nossos problemas, com os estudos, com os professores, com os alunos e assim por diante. É necessário ter paciência em todos os momentos. Se a gente quiser um mundo melhor, é necessário ter paciência. Paciência para você cumprir a sua missão na Terra. A sua missão é ser feliz. Para ser feliz, você vai ter que passar os obstáculos, você vai ter que merecer. Para merecer, você vai ter que ter paciência. Paciência para você entender o que Deus quer de você. Quando Ele manda uma chuva, Ele está mandando uma mensagem também. O que Deus quer de mim? Então, é necessário você ter paciência para você ter luz, para você poder decifrar, decodificar
o que está acontecendo ao seu redor e quais são as mensagens que são enviadas para você. Muitas vezes são oportunidades e a gente nem se dá conta disso, e aí a gente não aproveita. Não é isso? Que Deus guie a todos. Que Deus nos dê muita paciência em todos os momentos da nossa vida. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fique com Deus. Boa noite.